para quem não, para aqueles que não puderam vir, poder assistir depois. Tá bom? Vamos lá então, gente. Semana passada a gente estudou o caule, né? E hoje então a gente vai estudar um pouco de folha, que é aí o terceiro órgão vegetativo das plantas. Então a gente tem raiz, caule e folha, tá bom? Bom, a folha, gente, ela tem características específicas, por isso que a gente entende ela como um órgão diferente dos outros, né? Ela sempre está posicionada lateralmente ao caule. Geralmente ela é laminar, geralmente ela é clorofilada e ela sempre tem crescimento limitado. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, diferente da raiz e do caule, que a gente tem o meristema apical da raiz e o meristema apical do caule, e esse tecido sempre está em atividade, né? O meristema apical do caule sempre para cima e o meristema apical da raiz sempre para baixo, a folha ela cresce até determinado tamanho e a partir daí ela não cresce mais. Então ela tem um crescimento determinado, né? E isso faz com que ela seja um órgão diferente do caule e da raiz. Tá? Então, se eu fosse dar para vocês uma definição, né, um conceito geral do que é uma folha, ela é uma expansão laminar e lateral do caule, de simetria bilateral, então significa que tem um eixo apenas de simetria e crescimento limitado, constituindo-se num órgão vegetativo com importantes funções metabólicas. E aí, quais são essas funções? Ah, não. Onde que surgem, né, as folhas? Da onde que vêm as folhas? Bom, as primeiras folhas, elas também vão estar presentes no embrião. Então, aqui está nosso esqueminha, né, de desenvolvimento do embrião. A gente já viu aqui que tanto a raiz quanto o caule têm origem nessas primeiras células aqui desse novo organismo que é formado. E as folhas também estão presentes nesse organismo. As primeiras folhas, elas são chamadas de cotilédones. São folhas que vai possibilitar que esse embrião, depois da germinação, né, da semente, que ele tenha reserva e também possa começar a fazer a fotossíntese, né? Ajuda o embrião no estabelecimento depois da germinação. E da onde que vem esses cotilédones? Ó, vem dessas células apicais aqui, né, do embrião do estádio globular, tá bom? Então, se a gente olhar uma semente, recortar aqui uma semente, além da radícula e do meristema apical do caule, né, e o meristema apical da raiz, lá também já está os dois cotilédones, as duas primeiras folhas. Se a gente olhar uma monocotiledônia, também está lá um cotilédone só, tá? Então, as folhas também já estão presentes nesse bebezinho de planta que está lá dormindo dentro da semente, tá? Então, olha aqui como é que funciona. Para quem colocou aí o feijãozinho para germinar na semana passada? Ninguém, né? Tudo bem. Ó, se a gente tivesse colocado o feijão, teria a primeira coisa que aparece, radícula. A radícula se torna uma raiz primária, formação do gancho, e aí, ó, aparecem os cotilédones. Então, os cotilédones são as primeiras folhas, né? Toda planta, né? Essas plantas que são comuns, na verdade, toda planta angiosperma possui essa folha chamada cotilédone. Tem plantas que têm apenas um cotilédone e tem plantas que têm dois cotilédones, tá? Aqui na planta do feijão a gente vê dois cotilédones. Por isso que a gente fala que ela é uma dicotiledônia, né? Se a gente olhar para o milho, ela tem apenas um cotilédone. Está aqui, ó, no embrião. Tem só essa folha aqui, primordial. Então a gente diz que o milho é uma monocotiledônia, tá?
Depois que o embrião está estabelecido, os cotilédones eles secam, né? E o caule ele tem crescimento a partir do meristema apical do caule, né? Que é essa região aqui. Imagina, esse caule está crescendo nessa direção, né? Para cima, para riba, né? E esse meristema aqui, ele dá origem a esses primórdios foliares, ó, que são aqueles bracinhos lá. Esses primórdios foliares é que vão se tornar as folhas depois. Então, olha aqui, ó, primórdios foliares, olhando no esquema aqui, ele, né, conforme esse órgão cresce, ele vai dar origem a uma folha aqui, tá? Muito bem, pessoal. Se vocês não perceberam, nossa aula já começou. Então, agora é a hora que você dá uma respirada, dá uma desligada aí das redes sociais, para a gente começar a nossa aula, que a gente vai falar de folha. Nossa aula está dividida em 3 partes. Primeiro, a gente vai olhar um pouco a estrutura e as funções que a folha tem. Depois, a gente vai olhar um pouco da classificação das folhas. E, por fim, a gente vai olhar a anatomia, tá? Toda folha Em toda folha, a gente deve ser capaz de identificar os seguintes componentes: bainha, que é a parte da folha que insere a folha no caule, né? Geralmente ela é um pouquinho mais alargada. Pecíolo, que é o cabinho da folha, e o limbo ou lâmina, que é a parte alargada da folha. Esse limbo, a gente vai ver, ele pode ser inteiro ou pode ser recortado, como está nessa folha aqui, tá? Então, em toda folha, a gente deve ser capaz de reconhecer essas 3 partes: bainha, pecíolo e limbo. Porém, em algumas plantas, é possível reconhecer também, ó, essas 2 folhinhas aqui, que a gente chama de estípulas, tá? É como se fosse uma membranazinha, assim, na base do pecíolo, tá? E nas monocotiledôneas, que tem uma bainha bem desenvolvida, uma bainha envolvente, a gente também percebe uma projeção da bainha para cima aqui, ó. E isso a gente chama de lígula, tá? Mas os 3 componentes principais de uma folha é bainha, pecíolo e limbo, tá? Então é isso que forma uma folha. Bom, então, tendo essa estrutura em mente de bainha, pecíolo e limbo, a gente tem que ser capaz também, deve ser capaz, de diferenciar a posição da folha, tá? Da onde, em que região a gente está falando da folha. Então, a folha ela pode ter 2 faces, uma face de baixo e a face de cima. A face de baixo a gente chama de abaxial ou inferior, tá? E a face de cima a gente chama de face superior ou de face adaxial, tá? Também se pode usar o termo dorsal ou ventral, mas idealmente a gente usa face abaxial para baixo e face adaxial para cima, tá? Além disso, a gente pode diferenciar nessa folha, em relação a esse eixo, a gente chama essa região aqui de região distal e essa região de região proximal. E aqui, nesse eixo, a gente também pode chamar de lateral direito e lateral esquerdo. Então, veja que a gente pode definir essa estrutura foliar em 3 eixos do espaço, né? Um eixo, que é o eixo abaxo-adaxial, um eixo, que é o eixo próximo distal, e um eixo, que é um eixo látero-lateral, tá? A gente também pode ver como as folhas se inserem no caule, tá? E
essa característica que a gente chama de filotaxia, ela é super importante na classificação das plantas. Por quê? Geralmente, plantas de uma família têm filotaxia diferente de plantas de outra família ou de outro grupo de famílias, tá? Então, quais os tipos de filotaxia que a gente reconhece aí na natureza, né? 3 tipos principais: filotaxia alterna, filotaxia oposta ou filotaxia verticilada. Uma filotaxia alterna é quando você tem apenas uma folha saindo pelo nó do caule, tá? Então, olha aqui, ó, tanto nesse exemplo quanto nesse, eu tenho uma folha saindo do nó aqui, outra folha saindo do nó, outra folha do nó, outra folha do nó, folha do nó. Aqui também, ó, uma folha desse nó, uma folha desse nó, uma folha desse nó, uma folha desse nó, uma folha desse nó. Tá? Quando a filotaxia é oposta, a gente tem 2 folhas saindo por nó. Então, se eu pego esse nó aqui do caule, 2 folhas. Aí tem entrenó, esse nó, 2 folhas. Entrenó, esse nó, 2 folhas. Mesmo exemplo aqui. 2 folhas, 2 folhas, 2 folhas, 2 folhas. E quando eu tenho 3 ou mais folhas por nó, a gente fala que a filotaxia é verticilada. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folhas saindo por nó. 8 folhas saindo por nó. Tudo bem? Aí, ó, dentro da filotaxia alterna, que é uma folha por nó, a gente pode ter as folhas saindo de forma espiralada. Então, as folhas elas vão formar uma espiral no caule. Ou elas podem sair todas no mesmo plano, tá? Então, a gente fala que ela tem uma filotaxia alterna dística, porque as folhas estão no mesmo plano. Quando ela é oposta, ela pode ser oposta cruzada, porque ela sai um par de folhas nesse plano, um par de folhas nesse plano, um par de folhas nesse plano, um par de folhas nesse plano. Então, esses pares de folhas eles vão se cruzando. Então, a gente fala que a filotaxia oposta cruzada. E quando é tudo no mesmo plano, de novo, a gente chama de oposta dística, tá? Gente, de novo, filotaxia é super importante para a classificação das plantas, né? Reconhecimento das plantas no campo, classificação, assim por diante, tá? Agora, quais são as funções da folha? Bom, primeira função mais importante da folha é realizar a fotossíntese, que é uma sequência de reações metabólicas que são responsáveis pela transformação da energia luminosa, né, e da água e do gás carbônico em fotoassimilados, em açúcares, que, no final das contas, vão ser esses fotoassimilados que vão ser usados para construir o corpo da planta. E se constrói o corpo da planta, consequentemente, constrói o corpo dos animais. Então, gente, quando a gente fala fotossíntese, parece que ele está falando só de uma característica específica das plantas, bababá. Só que esse processo é extremamente importante no ecossistema como um todo, tá? Por quê? Esses fotoassimilados, eles compõem o corpo da planta e depois é a partir deles também que compõe o corpo dos animais. Então, tudo que o animal come, né? Ai, professor, mas eu como carne também, eu como animal. Tá, mas aquele animal que você comeu come planta, né? Então, a fotossíntese é uma reação, né, um conjunto de reações metabólicas extremamente importante para a existência da vida no nosso planeta, tá? Além disso, as folhas também fazem respiração, elas também transpiram, né, perdem água para o meio, e elas também podem conduzir, como ela tem as nervuras, os feixes vasculares, elas também podem conduzir tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada. Agora,
funções específicas, né, de folhas especializadas, como a gente viu, cotilédones, né, que são sempre as primeiras folhas a se desenvolverem e elas têm uma função de ajudar no estabelecimento da planta depois que ela germinou, né, depois que ela saiu ali da semente. Esses cotilédones vão garantir uma reserva de nutrientes para o estabelecimento da planta, tá? Então, aqui que a gente está vendo, né? Um cotilédone, dois cotilédones, aqui também dois cotilédones. Geralmente, eles são também fotossintetizantes, então eles já podem fotossintetizar, mas eles servem de reserva de nutrientes para o embrião se estabelecer, tá? Outro tipo de folha especializada que a gente já conhece são os catáfilos, que é a folha da cebola. Então, lembrem vocês que a gente estudou cebola na aula passada, na aula de caule, que a gente viu aqui que tem um prato, né, na base da cebola, que é o caule. E aí as folhas da cebola elas são suculentas, né? São grossinhas e a gente chama ela de catáfilo. Função ali de proteção da gema apical do caule, que está aqui, ó. Esse caule ele é todo achatado, né? E essas folhas protegem. Se ela não for suculenta, for só membranácea, né, ou membranosa, a gente chama essas folhas de escamas, tá? Mas, do ponto de vista da função, elas são bem parecidas. Outras folhas especializadas, os espinhos, tá? Os espinhos, pessoal, são folhas extremamente modificadas com a função de evitar a perda de água em ambientes que são muito secos, né, como os desertos. Então, é mais comum você encontrar plantas com espinho nos desertos ou aqui mesmo no Cerrado, que tem uma estação seca severa, né? Então, nesses lugares, as plantas que estão nesses lugares, ao longo do tempo evolutivo, elas desenvolveram, as folhas delas, elas se encurtaram e funcionam como espinhos. Além da função de não perder água, o espinho também tem uma função de proteção, né? Então ela protege contra um animal que poderia vir e comer esse caule. E o caule é cheio de água aqui, né? Então, imaginando um deserto, isso é um recurso valioso, né? Daí esses espinhos estão lá protegendo, né? Essas folhas modificadas estão protegendo a planta, tá? Vocês vão ver, pessoal, que existem duas terminologias para coisas que são muito parecidas nas plantas, que são os espinhos e os acúlios. Como a gente sabe o que é um espinho, o que é um acúlio? Gente, o espinho são estruturas que são de difícil remoção da planta. É difícil você tirar um espinho de uma planta. Essa estrutura, ela pode ter origem caulinar e ela também pode ter origem foliar. Então, aqui no cacto, por exemplo, a gente está vendo espinhos foliares, são folhas modificadas. Mas em algumas plantas, você tem espinhos que não são folhas, são projeções do caule. Tá? Já os acúlios, que são facilmente destacáveis, né? Eles são projeções da epiderme do caule, tá? Por isso que eles são facilmente destacáveis, ou projeções da epiderme da própria folha, tá? Então, essa é a diferença entre os dois. Geralmente os espinhos também são vascularizados e os acúlios não são vascularizados, tá? Algumas folhas também são especializadas na atração de animais polinizadores para as flores. Então, essas folhas a gente chama de brácteas, né? Então, é o caso, por exemplo, desse bico de papagaio, certamente vocês já viram, né? É o caso do copo de leite. Então, essas folhas são extremamente modificadas, são coloridas e ajudam aqueles bichos que estão procurando a flor, né, para se alimentar, a sinalizar para eles aonde que está esse recurso, né? Além disso, essas brácteas também, né, que são folhas especializadas associadas às flores, elas também podem servir para proteção. Então, aqui, por exemplo, se eu não me engano, isso aqui é uma inflorescência de cebola,
tá? E a gente vê essas folhas aqui envolvendo as flores, né? Protegendo essas flores antes que elas estejam prontas para receber as visitas dos animais. No girassol é a mesma coisa, tá? Aqui embaixo dessa inflorescência tem uma série de brácteas que a gente chama de brácteas involucrais que protegem, né, as flores do girassol. Isso aqui é uma flor de girassol, mas na verdade são várias flores que tem aí dentro, tá, gente? Então, essas brácteas involucrais protegem essa estrutura que é a inflorescência do girassol, tá? Gavinhas. A gente também já viu gavinhas na aula passada, né? Gavinhas são modificações foliares ou caulinares que ajudam as plantas a se fixar num substrato, né? Num forófito. Então, ela pode ter origem foliar. Então, aqui, ó, a gente está vendo uma folha, né? Bainha, pecíolo e o limbo é tudo isso, tá? Até aqui. Tem três folíolos, né? Dois folíolos fotossintetizantes e um folíolo modificado em gavinha, né? Isso aqui ajuda a planta a se fixar, tá? É o caso, por exemplo, do cipózinho de São João, que é uma planta que a gente vai ver aí florescendo logo mais, né? Em junho, é bem comum, uma planta bem bonita, né? E essas gavinhas, então, foliares ajudam essa planta a, a, a se fixar aí nas porteiras, né? Nas cercas, tá? Muito bom. Ah, tem as folhas também das plantas carnívoras, né? Que geralmente são modificadas. Então, aqui nas nepentes, que formam um jarro, né? Ou um assídio. Na dionéia, que as folhas têm essa forma de armadilha, né? E na drósera, que tem folhas com bastante tricomas glandulares, que o bichinho também cai aqui e é digerido por essas substâncias que tem nessas folhas, tá? Então, essas folhas também secretam enzimas que ajudam na digestão de pequenos animais, tá? De pequenos insetos, com uma complementação de nitrogênio, tá? No metabolismo dessas plantas. Então, essas plantas são comuns onde o solo é pobre em nitrogênio. Por exemplo, Drosera é bem comum no cerrado, tá? Nos campos rupestres, onde o nitrogênio não é tão abundante. Nossa, Vini, e cai rato aqui? Não, gente, não cai rato, tá? Ela não digere rato. O que acontece é que, às vezes, aqui nesses nepentes, essas plantas, elas produzem gotículas aqui de açúcar. Aí os ratinhos vêm tomar esse açúcar e defeca, né? E aí a planta retira os nutrientes do cocô do rato. Só que eventualmente ele pode cair aí, escorregar e acabar morrendo, tá? Mas ela não é uma planta que preda rato, tá? Isso é um acidente. Acontece, as pessoas vendem isso como se fosse uma coisa comum, né? Uma adaptação, mas não é isso. A adaptação é produzir esses açúcares. Aí o ratinho usa essa folha como se fosse uma latrina, tá? Ups. Tudo bem, gente. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não? Podemos seguir? Podemos seguir na aula? Professor, só me responde uma pergunta, já que você falou sobre a aula. Claro. Entre os espinhos e o crescimento da epiderme, como que a gente diferencia? Então, Vitor, olhando a olho nu, uma forma de você diferenciar é assim, ó. Espinho é muito difícil de retirar, de você destacar ele da planta. Os acúlios, que são essas projeções da epiderme, você destaca facilmente, tá? Agora, para você bater o martelo mesmo, falar, ó, isso é um espinho, isso é um acúlio, você tem que fazer um corte, olhar no microscópio, e aí no microscópio, se tem vascularização, se tem feixes vasculares, aí você fala, é espinho. Se não tem feixes vasculares, é só uma projeção ali das células da epiderme, então você chama de acúlio, tá bom? Ok.
Obrigado. Beleza? Muito bem, então, pessoal. Vamos agora olhar um pouco como a gente classifica as folhas, tá? Bom, as folhas, a gente pode classificar de acordo com o pecíolo, tá? De acordo com a posição do pecíolo. Então, em geral, as folhas elas são pecioladas. Significa que a gente consegue distinguir bem um pecíolo ali, né? Entre a bainha e o limbo, tá? A gente consegue distinguir bem e ver o pecíolo ali bem destacado e tal. Agora, se o pecíolo ele se insere no meio da folha, a gente fala que essa folha é peltada, né? E quando o pecíolo está ausente, né? Eu não consigo distinguir o pecíolo, eu tenho diretamente caule, uma bainha e o limbo já sem pecíolo, a gente diz que é uma folha séssil, né? Que ela não tem essa estrutura. É só uma forma de classificação a partir do pecíolo. A partir de simetria. Lembra, lá na definição de folha a gente falou, ó, a folha sempre é um órgão bilateral, tá? Você passa um eixo ali e ela vai ter dois lados, né? Essa bilateralidade, né, essa simetria, ela pode ser simétrica quando é igual de um lado e de outro, como se fosse um espelho, ou assimétrica quando é desigual, como é o caso dessa folha aqui. A folha pode ser carnosa, dependendo da consistência, né? Então, aquelas plantas suculentas que vocês podem ter em casa, a gente vê ali, são folhas carnosas. Ela pode ser membranácea, ela pode ser coriácea, se a consistência da folha for como se fosse de um couro, né? Que é bem comum aqui nas plantas de cerrado. Quanto à superfície, ela pode ser uma superfície lisa ou glabra, tá? Glabra é uma palavra bonita para dizer liso. Então você pode falar para o seu pai: Nossa, pai, como a sua cabeça é glabra, né? Quando seu pai não tem cabelo, né? Olha, pai, parece que você está ficando glabro, né? Quer dizer, você está ficando sem pelos, né? Ou a superfície da folha pode ser pilosa também, né? Quando tem pelos, os tricomas na epiderme da folha. Olha aqui os tricomas, gente. Existe também uma infinidade de formas, de tamanhos, de tipos de tricomas. Olha aqui no A, ó, um tricoma glandular, bem bonito, uma glândula aqui em cima, né, que pode secretar alguma substância digestora. Olha um tricoma não glandular, um tricoma tector, né, que a gente fala. Só tem aqui uma função mecânica mesmo, né? Olha que bonito um tricoma composto, né, por várias células aqui, ó, né? Tem uma célula aqui, uma célula aqui, uma célula aqui. Aqui tem várias células também, com função secretora. Enfim, existe uma infinidade, tricomas pilosos, ó, são só um pelinho. Existe uma infinidade de tipos, de formas de tricomas que são os pelos das folhas, né? A gente chama de tricoma, tá, gente? Não chama de pelo. Tá, a gente também pode classificar as folhas a partir da sua venação, que é a estrutura ali das membranas que a gente enxerga na folha, tá? Quando a venação é desse tipo aqui, ó, formando como se fosse uma palma, a gente fala que é uma venação palmatinérvia. Se as nervuras são mais paralelas, paralelinérvia. Se é em forma de pena, peninérvia. Se é mais curva, curvinérvia. Existe uma infinidade de tipos de nervação, tá? A gente está só olhando 4 aqui como um exemplo. Mas se vocês fossem trabalhar com isso, né, na classificação das plantas, vocês pegariam ali uma prancha, né, para ver os tipos de venação. Tem um monte, tá, gente? A gente só está vendo aqui que dá para classificar as folhas a partir do tipo, né, da nervação. Quanto à divisão do limbo, também é importante essa classificação quanto à divisão do limbo. Se o limbo da folha não é dividido, então eu tenho bainha, pecíolo e o limbo é inteiro, ó, né? A gente fala que essa é uma folha simples.
O limbo é inteirinho, não tem recorte nenhum, tá? Agora, se o limbo é dividido, então tem bainha, pecíolo, limbo, bainha, pecíolo, limbo, bainha, pecíolo, limbo. Se ele está divididinho, a gente vai dizer que essa folha é uma folha composta, tá? Porque o limbo está dividido. Agora, ele pode estar dividido em dedos. Então, a gente fala que é uma folha composta digitada. Ou ela pode estar dividida em forma de penas. Então, é uma folha composta pinada. Agora, se é uma pena de penas, a gente fala que é uma folha composta bipinada. Tem 2 níveis aqui de divisão dos folíolos. Então, vamos olhar aqui na planta mesmo, né? O que é cada coisa. Ó, bainha, pecíolo e a lâmina, né? Ou o limbo da folha aqui. Essa folha tem estípula, ó, associada ali na base da folha, tá? Na base da folha também, sempre a gente tem uma gema, tá, gente? E essa gema, ela não é parte da folha, mas ela é parte do caule, né? Porque aqui pode sair outro caule, crescer outro caule. Mas ela tá sempre ali na base da folha, nessa região. Mas ela pertence ao caule. Aqui, na base da folha, gema, né? Aí tem bainha, pecíolo e o limbo dividido. Por que eu estou destacando essas gemas, né? As gemas axilares? Porque ela é a nossa referência para definir o que é uma folha, tá? Porque você pode falar assim, ah, Vini, por que isso aqui não é uma folha, né? Eu tenho uma bainha aqui, pecíolo e limbo, então tem uma folha definida. Mas aí eu vou falar, ah, mas a gema está presente? Não, a gema não está presente, a gema está aqui. Então aqui que é a bainha, aqui que é o pecíolo, e esse aqui é um limbo recortado, é uma folha composta, tá? Então essas gemas axilares, apesar delas serem estruturas caulinares, né? Essas gemas elas podem dar origem à caule, à folha, à, à flor, né? À inflorescência, mas elas são estruturas caulinares, tá? Apesar delas serem estruturas caulinares, elas ajudam a gente a definir o que é folha e o que é folíolo, tá? Nas folhas compostas, ó, então a gente tem bainha, né? Sempre associada a uma gema caulinar, axilar, né? O pecíolo, e aí cada estrutura dessa aqui é um folíolo. Aí esse pequenininho aqui, ele não é um pecíolo, ele é um peciólulo, tá? E aqui esse cabinho aqui a gente chama de raque. Tá? Essa é uma folha composta pinada, né? Tem forma de pena. Ela é dividida apenas uma vez. Mas ela pode ser bipinada. Aí ela vai ser dividida 2 vezes. Então o folíolo, ó, isso aqui que é um folíolo, ele está também recortado. E aí, dentro do folíolo, a gente tem os foliólulos, tá? E a raque do folíolo a gente chama de raquila. Entenderam, gente? Né? Então, a folha ela pode ser composta, tipo, 2 níveis, né, de recorte do limbo foliar. Tá? E a gente chama de folha bipinada. Vocês vão ver lá no nosso vídeo que eu vou mostrar para vocês lá no campus do Moarama folhas pinadas, folhas compostas pinadas e folhas compostas bipinadas, tá? Quando elas terminam em uma única folha, a gente fala que essa folha, em um único, opa, deixa eu voltar. Quando ela termina em um único folíolo, a gente fala que essa folha ela é imparipinada, porque ela termina em um. Se ela terminar em 2, a gente fala que ela é paripinada. A gente vai ver isso lá no vídeo, tá? Da nossa aula prática assíncrona, tá bom? Pessoal, vamos fazer um intervalo para a gente dar uma descansada? O que vocês acham? Pode ser?
gravação? 1h50, tá bom, né? Fazer um intervalinho de 10 minutos. E aí a gente vai para a parte final.
Alô, alô! E aí, pessoal, vocês estão aí ainda? Vocês estão me ouvindo? Alô? Boa. Muito bem, então. Vamos voltar, então, nossa aula. E faltou esse último tópico, que é a anatomia da folha. Então, é como as folhas se organizam internamente, como as células estão dispostas, né? Quais são os tecidos que formam a folha, né? Como as células se organizam lá dentro da folha, tá? Bom, gente, de novo, assim como a raiz e o caule, as folhas também são formadas por três sistemas: sistema de revestimento, que reveste, sistema vascular, que transporta, e sistema fundamental, ou sistema de preenchimento, que preenche, né, os espaços entre o revestimento e o vascular, tá? Então, a gente tem que ser capaz de reconhecer numa folha, num corte anatômico de uma folha, essas três partes, esses três sistemas, tá? Só olhando o pecíolo, para vocês terem uma ideia aqui de como se organiza um pecíolo, né, internamente, ele é muito parecido com o caule que deu origem, tá? O que que é um pecíolo, gente? Que é o cabinho da folha. Ele nada mais é que um destacamento daquela parte do caule. É como se a parte do caule ali onde sai a folha se destacasse. Deixa eu ver que alguém pediu para... Amanda pediu para entrar. É como se aquela parte ali do caule se destacasse para formar a folha, tá? Então, assim como no caule a gente vê lá a epiderme, um córtex, os feixes vascular, que é um feixe vascular em anel, e a medula, no pecíolo também tem. Só que esse anel fica em meia-lua, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. E aí, quando a gente olha mesmo a folha, né, olhando aqui a folha, um esqueminha de folha, a gente vai reconhecer os três sistemas, né? O sistema de preenchimento, que é a epiderme, então folha não tem crescimento secundário, tá? O sistema vascular, que são os feixes vasculares, e entre eles o sistema de preenchimento, que a gente chama de mesófilo, tá? Então a gente vai olhar cada um desses aqui, cada uma dessas partes, né? A folha então é como se fosse um sanduíche de célula. Tem epiderme abaxial e epiderme adaxial, e ali entre elas os feixes vasculares e o mesófilo, tá? Muito bem. Epiderme, né, que forma o sistema de preenchimento. A gente já viu uma epiderme, né, das folhas de Tradescante, a nossa primeira aula prática. Como são essas células? Elas são células justapostas, essas células da epiderme, ó. Não tem espaço entre elas. Facetadas, ó, nesse caso aqui, facetadas. Bem bonitas, né? Aqui tem um estômago. Aqui outra epiderme, ó, com a parede celular da célula epidermal toda irregular, ó, formando uma célula aqui, tá? Então não existe espaços e geralmente essas células não têm clorofila, exceto as células guarda, né, que são as células que formam os estômatos, que tem lá os cloroplastos, que a gente viu em aula prática, né? Então essas células elas fazem fotossíntese. Mas em geral as células da epiderme não fazem fotossíntese, tá? E aí na epiderme que estão os estômatos, que são essa estrutura, né? Essas estruturas responsáveis pelas trocas gasosas, né? Que é aquela boquinha que pode entrar e sair ar, gás carbônico, oxigênio, dependendo do que a planta está metabolizando, tá? E a gente pode classificar a folha de acordo com a posição do estômato.
Se o estômato está só embaixo, a gente fala que essa é uma folha hipoestomática, porque hipo abaixo. Se ele está em cima, a gente fala que é uma folha epistomática, estômato só acima. Se ela está nos dois lugares, ela é uma folha anfiestomática, em ambos os lados, tá? Mas mais comumente a gente vai encontrar estômatos na parte de baixo da folha, que é a parte que acaba sendo mais protegida, né? Isso dificulta mais com que o ar ou com o vapor, né, que a água saia pelos estômatos, tá? Bom, a epiderme, ela pode ser formada por apenas uma camada de célula, que é o que a gente está vendo aqui nessa folha, ó, só tem essa camada de célula aqui. Então a gente fala que é uma epiderme uniestratificada, ou ela pode ser formada por mais de uma camada de célula. Ó, tem uma epiderme multiestratificada, mais de uma camada de célula. Ó. E na epiderme da folha é possível a gente reconhecer a cutícula, né, que é uma deposição aí de cutina, que é uma substância hidrofóbica que previne a perda de água pelas folhas, né? E algumas folhas também têm ceras, que é uma substância ainda mais hidrofóbica, que previne ainda mais a perda de água, né? Como a gente vê, por exemplo, na folha da couve. Por isso que a água, parece que folha de couve não dá para lavar, né? Por quê? Porque tem essa cera. Agora, se você esfregar com detergente, por exemplo, essa cera sai. E aí a folha da couve ela pode ficar molhada, tá? Além disso, né, da cutícula e das ceras, na epiderme é onde está também os tricomas, né, que a gente viu. Então, tricomas são projeções da célula da epiderme. Eles podem ser glandulares, quando eles têm algum tipo de secreção, ou eles podem ser tectores, quando eles só são tricomas mecânicos, só pelos ali, não secretam nada, tá? Tá. Passando da epiderme, agora vamos olhar o mesófilo, que são aquelas células que estão entre as duas epidermes, né, formada pelo sistema de preenchimento, tá? Bom, esse mesófilo pode ser homogêneo, quando todas as células são iguais, ou pode ser heterogêneo, que é bem comum, tá, gente? A gente tem um mesófilo heterogêneo. E aí, quando o mesófilo é heterogêneo, geralmente o parênquima que preenche esse espaço, né, entre epidermes, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser palissádico, quando as células estão dispostas em colunas, né, elas são em forma de prismas, estão dispostas em colunas, como a gente está vendo aqui, ó, pequenas coluninhas, ó, de células. E a gente vai ver em aula prática isso aqui. Aqui tem um palissádico também na região abaxial. E o parênquima lacunoso, quando a gente vê espaços, ó, grandes espaços ocupados pelo ar, tá? Esse parênquima aqui, essa estrutura do parênquima é super importante para a fotossíntese, tá? Lá na aula prática eu vou explicar por quê, né? Então essas células, elas ajudam no direcionamento dos raios de luz. Esses espaços, essas lacunas aqui no parênquima lacunoso, ajudam nas trocas gasosas, tá? Ajuda na, na formada, na, como é que eu falo? Na formação de uma coisa que a gente chama camada limítrofe da água, do ar, que são coisas importantes para a fotossíntese. Eu vou explicar em mais detalhes lá na aula prática, tá? E por fim, o sistema vascular, né? Que é formado por xilema e floema. Gente, quando uma folha se destaca do caule, ó, sempre a gente está vendo no caule floema para fora. Então, isso aqui é um corte longitudinal do caule, né? Aqui é a epiderme do caule, tá? E aqui é o xilema, né? A parte mais interna do caule. Então, sempre no caule, a gente vai ter o floema para fora e o xilema para dentro.
Então, quando uma folha se destaca do caule, o que vai acontecer? O floema vai ficar para baixo e o xilema vai ficar para cima. Então, quando a gente olha um feixe vascular, uma folha em corte transversal, a gente vai ver sempre xilema para cima, floema para baixo. E ele é igual a um feixezinho vascular, tá, gente? Ele tem aqui ó, os elementos de vaso, que são as células especializadas do xilema. Ele tem fibras, ó, tem células parenquimáticas de preenchimento, tá? E o floema vai ter os elementos de tubo crivado, células companheiras, tá? Igualzinho. E olha só, aqui no feixe vascular tem esse conjunto de células que envolvem o feixe vascular, que é a bainha do feixe vascular. A gente pode chamar de bainha. Aqui tem fibras, ó, dando sustentação. Essa aqui é a bainha do feixe vascular. Vou até anotar aqui. Que são células super importantes porque elas fazem o descarregamento. Então, o que chega pelo xilema na folha é descarregado pela bainha do feixe vascular e o que vai para o floema depois da fotossíntese é carregado pela bainha do feixe vascular. Então, essas células aqui que estão no entorno, né, que formam a bainha do feixe vascular, são importantes para carregamento e descarregamento do xilema e do floema, né, aí nas folhas. E a origem delas é o próprio periciclo, né, que a gente vê no entorno do feixe vascular lá no caule também, tá? Então, olha só, numa folha aqui maior, né, onde estão esses feixes vasculares? Então, aqui é um corte transversal de uma folha. Tem esse feixezão vascular, que é a nervura central da folha, e tem esses feixes vasculares, que são as nervuras secundárias, ó, no meio do mesófilo. Tá? Então, aí é onde ocorre transporte, pessoal. Transporte de seiva bruta pelo xilema, seiva elaborado pelo floema. São nesses feixes, tá? Tudo bem, pessoal? É isso, então, que é a estrutura da folha. A gente viu nessa aula um pouco da, da organização das folhas, né? Estrutura, morfologia, classificação. E no final agora a gente viu um pouco de anatomia, né? Como as folhas se organizam por dentro. Agora, a partir das 3 horas, vocês vão poder ter acesso. Deixa eu parar de compartilhar. Parou, né? De compartilhar. Vocês vão poder ter acesso lá pelo canal do YouTube à aula assíncrona de folha, que a gente vai ver então um pouco da diversidade das folhas do campus Umuarama e também um corte transversal de uma folha que a gente vai descrever certinho todas essas estruturas, todos esses tecidos que tem aí na folha, tá? E aí, mais uma vez, vocês me entregam o desenho, né? Da anatomia aí da folha. Eu vou explicar certinho lá o que é para vocês me entregar. E lembre-se que é de entregar até a meia-noite de hoje, tá? Que é o nosso prazo. Lembre-se que a nossa aula prática começaria agora, por volta das 2h50 às 3 da tarde. Então, aí que a gente faria a aula prática. Tá bom, gente? Vocês têm perguntas? Lembrando que a gente tem mais uma aula e depois dessa aula já vem a nossa prova, né? Nossa próxima aula vai ser de flor e fruto, tá? A gente vai ver um pouco da semente também. Tá bom, pessoal? Se não temos mais perguntas, a gente vai ficando por aqui, tá? Façam a parte prática. Boa semana para vocês. Qualquer coisa vocês me chamem lá no WhatsApp ou aqui no Teams mesmo, tá bom? Tchau, pessoal. Um abração.